Olá, bom dia, alunos do primeiro ano, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar uma aula sobre o método clínico, uma parte fundamental no curso de medicina de vocês, né? Onde nós vamos aprender a estruturar mesmo a anamnese, que é o nosso primeiro contato com o paciente. Então, para complementar essa aula, é fundamental a leitura dos capítulos 5 e 6 da última edição de Semiologia Médica do Porto, tá? Ressaltando que no capítulo 5, a parte voltada para exame físico fica para o ano que vem, ela não adentra, nós não restringimos a parte de anamnese, tá bom? Vou compartilhar aqui a aula com vocês. Bom, somos nós, né, os professores do método clínico com vocês. Bom, então o que é o exame clínico? O exame clínico, ele é a associação da anamnese com o exame físico, sendo que a parte que nós vamos focar aqui hoje é a parte da anamnese. Então, ele é o relato da história clínica, complementada pelos antecedentes patológicos, familiares, hábito de vida e condições socioeconômicas, que é a anamnese associada ao exame físico, possibilitando a formulação de hipótese diagnóstica, estabelecimento de uma boa relação médico-paciente e tomada de decisão. E o que é, então, a anamnese? Que é o que nós iremos focar no dia de hoje, nesse primeiro ano, né? Então, todo o seu primeiro ano perfazerá sobre como coletar, como aprimorar a anamnese, e em cima dessa anamnese fazer o raciocínio clínico. A anamnese vem do grego anamnesis, que significa reminiscência, recordação. Na medicina, tudo que o paciente se recorda referente à doença atual, de como participam os órgãos e aparelhos no curso da doença atual e os antecedentes pessoais e familiares relacionados ao quadro. A anamnese é a parte mais importante da medicina, é onde que se estabelece a relação médico-paciente, onde que nós formularemos mesmo a nossa hipótese terapêutica e com isso conduziremos os nossos exames complementares, nosso tratamento, né? E muitas vezes a perda da qualidade do trabalho médico está relacionada muitas vezes a essa anamnese mal colhida, né? E ela não é apenas um relato livre e espontâneo do paciente. Lógico que nós deixaremos ele falar, mas ela é uma entrevista com finalidade, onde nós atuaremos de uma forma também dirigida, né, baseado na história natural das doenças que nós conhecemos, tendo sempre cuidado de pré-meditar, de pré-fazer esse diagnóstico antes de ter uma completa colheita dessa anamnese. Então, de uma forma, nós deixaremos esse paciente falar, mas ao mesmo tempo em que ele está falando, nós estamos fazendo o nosso raciocínio, é algo meio simultâneo que vocês vão ver, pensando na possível hipótese diagnóstica, tentando interrogar, tentando dirigir para, ao mesmo tempo, reafirmar ou refutar um determinado diagnóstico com as perguntas que nós fazemos, né, ao longo dessa colheita dessa anamnese. E é um conteúdo elaborado criticamente, né? Então, quais são os objetivos dessa anamnese? Então, essa primeira coisa é o nosso primeiro contato com o paciente. Então, estabelecer essa relação médico-paciente, colher essas histórias clínicas, né? Ver quais são os fatores pessoais relacionados, familiares e ambientais que interagem com essa história que esse paciente trouxe para nós. Estabelecer, pensar o que eu posso achar nesse exame físico, né? O que eu vou achar, o que eu não vou achar para refutar ou confirmar minha hipótese diagnóstica. E definir minha estratégia. Então, se escolhi aquela anamnese, tenho a minha hipótese diagnóstica, então vou direcionar os meus exames complementares, né? E vou escolher também quais os procedimentos terapêuticos, quais o tratamento mais adequado para aquele paciente. E quais são, então? O que é a minha anamnese, a minha historinha clínica, ela tem que ter? Então, esses aqui são os componentes básicos da anamnese. A partir de agora, a nossa aula vai falar um pouquinho o que deve conter cada um e qual a importância de cada tópico. Lá no Porto, no capítulo anamnese, no final, vocês encontram uma estrutura de anamnese semi-pronta. Então, às vezes, seria interessante vocês estarem pegando e acompanhando junto com a aula, né? Então, a gente tem a identificação, a queixa principal, a história da doença atual, os medicamentos em uso, os interrogatórios sobre os diversos aparelhos e sistemas, os antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, condições socioeconômicas e culturais do paciente. Então, esses são os grandes tópicos. E agora nós vamos adentrar em cada tópico e ver quais são os subtópicos importantes a serem colhidos e a importância de cada um.
Então, na identificação, é o primeiro contato do paciente com o médico, né? Então, o paciente deve ser chamado pelo nome. Então, a gente já tem que saber qual que é o nome desse paciente, né? Tem interesse clínico, pericial, né? Para uma perícia, sanitário, com dados importantes sobre aquela doença, e médico trabalhista também, porque ali também, né? A importância de serem, na verdade, essa identificação, ela é algo objetivo e onde que está ali vai ser relacionado àquele paciente. Então, a importância disso. Né? Então, o nome completo, sem abreviação, para o arquivo hospitalar, a idade desse paciente, porque algumas doenças são mais relacionadas com algumas idades, o sexo, né? Existem doenças relacionadas ao sexo, a cor, né? A raça, também existem algumas doenças relacionadas a determinadas raças, né? O estado civil, a profissão, né? Porque valor na verificação do grau da intensidade do esforço de agentes tóxicos, de posição pelo paciente naquele trabalho, o local de trabalho, né? Porque essa doença pode estar relacionada com a profissão, seja de forma direta, que são as doenças profissionais e acidentes do trabalho, ou indiretas, a profissão pode estar agravando uma afecção pré-existente. Qual a naturalidade, né? De onde esse paciente nasceu, né? Porque existem certas zonas endêmicas para certas doenças. E qual que é a procedência? Qual que é a residência? A mesma coisa, né? Também existem doenças infecto-parasitárias que se distribuem, né, em determinadas regiões, igual na região norte, nós temos muita malária, né? Então, esses são os exemplos. Outros dados que nós podemos escolher na identificação, a religião, a escolaridade até nos permite como que nós vamos conversar, né? Como que vai ser essa linguagem com esse paciente, para esse paciente estar nos compreendendo melhor, né? Bom, outro tópico agora é a queixa principal. A queixa principal é o único momento em que você vai registrar com as palavras do paciente. O que levou aquele paciente a procurar um médico? É uma linguagem não técnica. A gente não pode aceitar o diagnóstico do paciente. Ah, doutor, eu vim aqui te procurar porque eu tenho uma anemia. Mas como assim? Por que você tem uma anemia? O que você acha que é uma anemia? Né? Então, a gente vai tentar descrever na linguagem desse paciente o que ele acha que é uma anemia. Não colocar assim, me procurar porque tem uma anemia. Né? E a história da doença atual. Esse aqui é o nosso fio condutor. Né? É o nosso, para o nosso raciocínio clínico, para o nosso diagnóstico. Então, muito importante a gente saber elaborar uma história da doença atual. Né, a parte mais importante da anamnese e mais difícil também, que nós vamos aprimorando ao longo da nossa vida profissional. Porque, como eu falei para vocês, nós vamos deixar o paciente falar, mas diante do que a gente conhece de uma determinada doença, se a gente tem uma suspeita, nós vamos começar a fazer perguntas dirigidas para, ao mesmo tempo, ir refutando ou confirmando nossa hipótese. Para isso, nós temos que ter conhecimento de história natural de doença, de fisiopatologia, né? Então, quanto mais pormenorizado, melhor a interpretação dos dados. Né? Para a gente poder começar, nós temos que saber de onde nós vamos começar. Então, nós temos que determinar qual que é o nosso sintoma guia, que nós vamos dirigir a nossa história. Né? Então, esse sintoma guia ele tem que ser o fio condutor dessa história clínica. Ele tem que estabelecer a relação com outras queixas e ordenar de forma cronológica. Então, o que é? Qual que seria um sintoma guia? Ele pode ser a queixa de mais longa duração, pode ser o sintoma mais salientado pelo paciente e pode ser a queixa principal também. Geralmente, ele é a queixa principal. E nós temos que ter uma história. Nossa história da doença, ela é uma história, então ela tem que ter um início, um meio e um fim. E o que tem que ter nessa história? Nós temos que ter as características semiológicas desse sintoma. Qual o início, qual a duração, como que ele evoluiu, qual a localização, a qualidade, a intensidade, a frequência, quais são as outras características que ele tem, qual a relação dele com órgãos, com sistemas e com outros sintomas, né? Então, como é que a gente marca o início, né? É quando ele apareceu. Se ele é episódico, qual a duração? E o início dele como se deu? De forma súbita, de forma gradual? Teve algum fator que desencadeou? E qual foi a duração total dele? Né? Como que ele evoluiu ao longo do tempo? Quais as modificações que ocorreram e se teve algum tratamento? Como que esse tratamento influenciou na evolução desse sintoma? Nós temos que definir quais os fatores de melhora ou piora, né? Fatores ambientais, né? Poeira, cheiro, posição, deitado, em pé, o esforço, o repouso, se teve algum alimento, se teve algum medicamento que aliviou, então nós temos que definir
Né? Quais são os fatores que melhoram ou pioram esse sintoma? E identificar a relação de 2 ou mais sintomas entre si. Então, o sintoma guia. Qual é o sintoma guia, né? Por exemplo, eu estou emagrecendo, mas junto com esse emagrecimento veio muita sede, veio o aumento do apetite, veio uma quantidade maior de urina. Então, assim, quais são os outros sintomas que acompanharam e como que eles se relacionam entre si? Esclarecer as características do sintoma no momento do exame. Tá, assim evoluiu. E hoje, como é que tá? Como é que está esse sintoma hoje? Né? Então, depois disso, a gente chegou, o nosso fim seria o estado atual, né, desse sintoma na HDA. E depois disso, nós vamos por um passo, né, que é o outro grande tópico, que é o interrogatório sintomatológico. Esse interrogatório sintomatológico é uma anamnese especial ou revisão de vários sistemas, né? E ele é importante por quê? Porque muitas vezes dados foram esquecidos ao longo da anamnese, algumas relações com órgãos ou sistemas, e aqui a gente vai trazendo de forma direta, questionando para esse paciente para ver se ele lembra, complementando a nossa anamnese. E ele pode fazer, muitas vezes, não só complementar a história da doença atual, mas trazer, emergir um diagnóstico de outra enfermidade, às vezes um diagnóstico até mais importante do que aquele que o paciente nos trouxe. Ele também serve para auxiliar uma organização dos dados clínicos do nosso raciocínio frente a paciente que tem muitas queixas e às vezes muita comorbidade, né? Lembrando apenas que nós não vamos citar o sintoma, vamos supor, o paciente queixa cefaleia, né? Além da dispneia, que foi nosso sintoma guia na HDA, ele queixa de cefaleia. Não, mas nós vamos falar onde que localiza essa cefaleia, quais são as características dela. Então, nós vamos trazer também as características semiológicas desses dados que nós encontramos no interrogatório sintomatológico. Então, nós temos, né, vocês vão ver lá no Porto que ele tem uma parte importante do capítulo de anamnese que tem lá o que se perguntar no IS. E nós vamos aprendendo aos poucos mesmo, né? Ao longo que nós vamos aprendendo os diversas síndromes, sinais e sintomas, ao longo que nós depois, quando a gente for para a prática e fazer a nossa anamnese, à medida que vocês vão vendo os casos de raciocínio clínico, nós vamos gravando, né? Quais são os principais sinais e sintomas. Mas uma forma fácil, muitas vezes, é a gente pensar no paciente como um todo, de cima para baixo, né? Quais são os sintomas gerais? Fraqueza, astenia, febre, né? Cabeça e pescoço, né? Como é que está a questão da acuidade visual, da acuidade auditiva, do cheiro, da boca, né? Se tem algum nódulo no pescoço, aparelho cardiovascular, né? Se tem nos quadros de dispneia, dor torácica, edema, respiratório, sibilo, chieira, tosse, falta de ar, né? Depois nós vamos para o abdômen, dor abdominal, náusea, vômito, evacuação, gênito urinário, né? Lembrando que a parte genital masculina, a parte genital feminina, aqui insere-se muitas, a mama, no caso das mulheres, o ciclo menstrual, né? E o gênito urinário, como é que está as características de volume, de micção, os aspectos gerais dessa urina, né? Sistema hemolinfopoético, tem história de sangramento, de infecções de repetição, de sangramentos, o endócrino, tolerância ao calor, né? Vamos pensar em alterações da tireoide, por exemplo, sistema locomotor, como é que está para deambular, como é que está a questão muscular, a questão óssea, sistema nervoso, né? Aqui entra cefaleia, vertigem, entra crise convulsiva, e assim vocês vão vendo lá no Porto as várias coisas que a gente pode estar perguntando no IS, tá bom? Depois, o próximo passo são os antecedentes pessoais. E os antecedentes pessoais, eles se separam em antecedentes pessoais fisiológicos, o que é normal no desenvolvimento do indivíduo, e antecedentes patológicos, né, o que vem ser associado muitas vezes a doenças ao longo da vida desse indivíduo. Então, fisiológico, como é que foi a sua própria gestação e nascimento, né, o seu próprio parto, quantos irmãos ele teve, qual o número dessa prole, né? Se a mulher, né, também às vezes a gente pode colocar aqui, né, quais são as gestações dessa mulher, né, os partos, né, abortos, ou pode colocar também
em antecedentes patológicos, por ser questão de intervenção. Aqui depende. Aqui tem lugares que colocam como fisiológico ou patológico. Como é que foi o desenvolvimento neuropsicomotor desse indivíduo? Ele andou, dentição, né, falou no tempo certo, desempenho escolar, desenvolvimento sexual, com que idade que veio as características da puberdade, a menarca, a menopausa, a sexarca, que seria a primeira relação sexual, qual a orientação sexual, né? A gente coloca homem, sexo, mulher, mulher, sexo, homem, ou homem, sexo, homem, sexo, mulher, então a gente coloca a orientação sexual desse indivíduo. Né? Sobre os antecedentes patológicos, quais são as doenças sofridas pelo paciente? A gente pergunta, você tem alguma doença? Você faz tratamento para alguma doença? Você já fez algum tratamento para alguma doença importante? E às vezes a gente cita, né, as maiores frequências, hipertensão, diabetes, problemas do coração, do pulmão, do rim, do fígado, da tireoide, se já teve história de hanseníase, de tuberculose, de malária, né, câncer, né? Se tem alguma alergia, alimento, medicamento, se já fez alguma cirurgia antes, né? E é igual eu falei também, né? A questão da gestação própria, se for mulher, se já teve gestação, pode colocar aqui ou lá em cima. Então, quantas gestações, quantos partos, quantos abortos, né? Traumatismo, já teve algum trauma, já tomou alguma transfusão, já recebeu alguma transfusão, quais os medicamentos que você usa, suas vacinas estão em dias, quais são as vacinas, né, que você já tomou, suas vacinas, a gente relacionar com o Programa Nacional de Imunização específico para aquela idade, ver se está adequado ou não, né, e os antecedentes familiares, né, importante da gente colher sobre os parentes mais próximos, né, pai, mãe, irmãos, filhos, cônjuge, porque vai ter uma doença relacionada ao ambiente, né? E histórias importantes de outros, né, de doenças importantes de outros familiares, como avós, né? Então, traz informação sobre a saúde dos familiares, esclarecer a natureza da enfermidade, quais foram as causas de óbitos, né? E as doenças comuns, diabetes, hipertensão, tuberculose, câncer, como nós citamos no outro também. Hábitos de vida e condições socioeconômicas. Um outro grande tópico, né? Então, o que vai nele? Hábitos de vida. As características da alimentação, a ocupação profissional atual e anterior, hábitos de atividade física e hábitos também de uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Como tabaco, álcool e outras drogas. Então, hábitos alimentares. A gente tem que saber se essa alimentação está adequada em função da idade, do sexo, do trabalho desempenhado. Então, nós vamos pedir para ele relatar como que são os alimentos que ele ingere, qual a quantidade, com qual frequência, como que ele faz essas refeições, para a gente conseguir definir, né? Se ela é adequada ou não. Então, a gente pode definir uma avaliação qualitativa e quantitativa, se ela está adequada, se ela é hipocalórica ou hipoproteica, reduzir ingestas de frutas e verduras, alimentação láctea exclusiva, no caso de crianças, né? Geralmente mais nova, antes dos 6 meses, antes da introdução alimentar, né? Ocupação atual e anterior. Qual que é a natureza do trabalho desempenhado, né? Hoje, anteriormente, se houve alguma exposição, né, a produtos tóxicos, né? Como é que era a característica do ambiente, para a gente poder saber se, por exemplo, tinha poeira, se tinha alguns pós que podem mesmo levar a pneumoconioses, se tinha algum esforço, trabalho braçal que pode levar ao desencadeamento de hérnia, e qual o ajuste desse indivíduo a essa ocupação que ele tem ou que ele tinha. Né? Atividade física, né? Ocorrência de certas patologias e o tipo de vida, né? Por exemplo, o infarto está muito relacionado ao sedentarismo. Lesões osteomusculares importantes, muito relacionadas à atividade física de alto rendimento. Então, qual a atividade física que o senhor faz? Qual a frequência? Quantas vezes na semana? Quanto tempo dura? Nós temos que perguntar tudo isso. E aí a gente vai descrever se esse paciente é sedentário, faz uma atividade física moderada, intensa e constante ou ocasional. Né? Vícios, né? Muitas vezes é difícil da gente falar, né, do hábito de ingestão de tanto de drogas lícitas quanto ilícitas, mas é algo que existe mantibilidade, descrição e também perspicácia. E aí a gente deve sim perguntar, né? Se ele é fumante, né? Há quanto tempo que ele começou a fumar, quanto tempo que dura, qual a quantidade, né? Se já tentou parar alguma vez, se existe muitas vezes alguma doença, já a complicação desse vício, ou se ele é fumante passivo, né? Então a gente tem que perguntar
quando iniciou, quanto durou, a quantidade que ele usa, se já tentou parar. A mesma coisa também para o álcool, né? Então, nós também temos que perguntar qual tipo de bebida, qual a quantidade, quando iniciou, quanto tempo durou, se já tentou parar ou não, né? Lembrando que o álcool exerce efeitos deletérios no fígado, sistema nervoso, pâncreas e coração. Então, buscar se existe alguma sinal ou sintoma relacionado a isso aí. E classificar, né? Se esse paciente faz um uso ocasional, frequente, diário, né? E sobre as drogas ilícitas também, nós devemos perguntar qual a droga, né? Com qual frequência, há quanto tempo começou, quanto tempo durou, se ele já tentou parar ou não, e se existe alguma repercussão desse consumo, consequência na vida do dia a dia desse paciente, qual a via de consumo dessa droga, tudo isso é importante. Condições socioeconômicas e culturais, né? Igual a gente viu, a religião pode estar aqui, a escolaridade pode estar aqui, ou pode estar lá na identificação, né? Podemos indagar como é condições socioeconômicas, sobre o rendimento mensal, sobre a situação profissional, se ele tem dependência econômica de parentes ou de uma instituição, qual é a disponibilidade dele para a compra de medicamentos, para efetuar os exames complementares. Então, até aqui, para a gente poder saber como que nós vamos cuidar desse paciente, nós precisamos saber da situação econômica desse paciente, né? Sobre as condições de moradia, né, de habitação, né? Saber como é que é essa casa, né? Ela é de alvenaria, não, né? Ou então se é um barracão, como que é? Tem saneamento básico, tem água tratada, tem coleta de lixo, é uma casa de quantos cômodos, para quantas pessoas, tem boa ventilação, o ambiente onde ele se insere, tem asfalto, né? Então, tudo isso é muito importante. Aqui, o grau de escolaridade, para a gente saber o nível cultural, muitas vezes relacionado com o grau de escolaridade. A religião, né? Ambos poderiam ter sido colocados na identificação, ou aqui, que fala a respeito da vida cultural do indivíduo também, né? E a religião, por quê? Porque a gente tem que saber como vai lidar para esse paciente, por exemplo, testemunho de Jeová, eles não aceitam transfusão de sangue, mas vamos supor que é um paciente que precisa. E aí, como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou lidar com o diagnóstico de uma doença terminal? Né? Às vezes a religião, e conforme for a religião desse paciente, a gente pode utilizar para nos ajudar, né, a dar esse diagnóstico, a conduzir essa doença. Então, isso é importante também. Né? Sobre a vida conjugal e ajustamento familiar, como que é o relacionamento, né, entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre esses irmãos, entre essa família, ela é bem estruturada, ela é organizada, será que a desestruturação dessa família, que muitas vezes existe, pode estar repercutindo nessa doença atual, ou a doença atual levando à desestruturação dessa família? Então, isso é importante também. Né? E aqui é mostrando para vocês, lá no Porto, vocês têm esse resuminho de como é estruturada uma anamnese. Ele traz uma ideia para vocês de como estruturar essa anamnese. Olha lá, né? Porque nós temos a identificação, a queixa principal, a história da doença atual, o interrogatório sintomatológico, onde que pode ser momentos também que eu não falei para vocês, que agora que a gente poder falar se existe algum sinal ou sintoma daquele determinado aparelho, nós podemos também fazer a promoção de saúde, né? Igual aqui, pele e fâneros, orientando sobre a questão da exposição solar, né? Dos olhos, orientando sobre a visita ao oftalmologista. Então, é um momento que a gente pode perguntar, mas ao mesmo tempo nós podemos promover saúde, trazer orientações de prevenção, né, para esse paciente. Né? Olha lá, né, laringe, e aqui ele destrincha um pouco mais, ele não fala por grandes áreas, né, igual para cabeça, a caixa torácica, cavidade abdominal e apêndice, né? Ele vai destrinchando um pouquinho mais. Então, cada um, ao longo, né, desse ano, vai organizando a sua anamnese, o seu IS, onde facilita, né? Olha lá. Os antecedentes pessoais fisiológicos, os patológicos, os antecedentes familiares, os hábitos de vida, né, alimentação, ocupação, as drogas, né, as condições socioeconômicas e culturais. Então, ele traz, né, essa estrutura para vocês. Então, aproveitando essa aula, que vocês possam, né, vocês pegarem agora e treinar, como se vocês fizessem uma pequena estrutura de uma anamnese para vocês, né? Seria algo interessante
de vocês estarem treinando, né, essa aula dada. E vocês vão ver que quando nós formos treinando, a parte prática de coleta de anamnese vai ficando cada vez mais fácil, tá bom? Qualquer dúvida, estaremos mesmo à disposição no momento certo para atividade síncrona, mas gostariam que antes desse momento, vocês, após verem essa aula, fossem lá e dessem uma lidinha nos capítulos falados do Porto para sedimentar o conhecimento. Um grande abraço para vocês.